Senhor? Amém. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu posso pedir sua presença nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, adorado. O Senhor já vem falando nessa noite, irmãos, que Ele cuida de nós. Ele está conosco, basta nós entregar a Ele. Todos os que estão falando, entrega ao Senhor, que Ele cuida de nós. Tudo, irmãos, tudo está na palma da mão dele. E nada foge do controle deles. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 em diante. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa Senhor, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Os irmãos contaram? Amém. Jeremias 18, 1. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as obras. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, vamos poder sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Estávamos meditando a palavra do Senhor. Essa palavra batia no meu coração todo dia. Eu pensava, Senhor, essa é a palavra, mas essa palavra não saía direto do meu coração. E essa é a palavra que o Senhor tem, irmãos, nessa noite. Aleluia, Deus maravilhoso, Jesus. Nós podemos ver aqui no exemplo o Senhor sendo retratado como o oleiro e nós como o barro. Nós somos como o barro na mão do oleiro. Por que, irmãos, nós somos levados como o barro? Porque, irmãos, o barro, ele não tem muito valor onde ele está ali. Ele está jogado, está lá no meio do lamaçal, está esquecido lá junto com insetos, bichos, tudo que passa em cima dele. Mas o Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe aqui hoje. Irmãos, assim como o oleiro, ele necessita pegar o barro, ele necessita, para construir um vaso, ele necessita ir lá longe do lamaçal, ele enfrenta os bichos, enfrenta o inseto, enfrenta tudo. Assim o Senhor enfrentou o inimigo, ele veio na cruz, ele nos venceu, ele venceu o inimigo para nós estarmos aqui hoje. Irmãos, só isso é um motivo de muita alegria, de nós estarmos louvando e dizendo o Senhor, porque nós não éramos para estar aqui, nós não éramos para ser ninguém, nós éramos do pecado, nós éramos do mundo perdido, sem salvação nenhuma, nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos nada, mas o Senhor, Ele foi lá como o oleiro, buscou nós no lamaçal, tirou todo o inseto, tirou tudo, e trouxe nós, irmãos. Nós estamos aqui hoje, irmãos, e aqui nós estamos, irmãos. E eu quero falar um pouco nessa noite também, irmãos, é que todos nós temos o objetivo de ser vaso na casa do Senhor. Todos temos um propósito na casa do Senhor, porque nós temos que entender onde nós estamos nesse momento, porque nem sempre o Senhor vai estar usando nós como vaso ali para estar pregando a palavra de Deus, porque tudo é necessário no processo, tudo é necessário um agir de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser vasos de honra, vasos que façam algo do Senhor, sejam bênçãos na casa do Senhor. E não é de qualquer maneira, porque o Senhor não usa ninguém de qualquer maneira. É verdade. Mas sim, Ele, por sua infinita misericórdia e pela sua graça, Ele nos pega aqui e nos ajuda a chegar a ser um vaso de honra. É sobre esse processo que eu quero falar um pouco aqui nessa noite. O processo de Deus na nossa vida e como nós seremos transformados em um vaso de honra do Senhor. O primeiro processo é o processo da extração. Como eu falei para os irmãos, ele vai lá no lamaçal e nos pega, mas não pode ser qualquer barro. Irmãos, existem mais de 209 tipos de barro, irmãos. Então, muitas das vezes você acha que você não tem valor nenhum,
mas entre muitos, o Senhor te deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Ele te trouxe até aqui hoje para estar na presença dele, irmãos. Muitos, quem sabe, queriam estar aqui hoje, mas não podem. Mas você pode estar aqui, irmão. Você tem que dar glória a Deus que você não está acamado. Você tem que comer, você tem que vestir, você tem que comer. E pronto para o nosso Senhor, irmãos. Eu agradeço o Senhor porque Ele é maravilhoso. Você está aqui, está pronto para seguir na obra do Senhor, irmãos. Depois, irmãos, aqui, que o oleiro, ele pega o barro, ele necessita fazer o que no barro? Purificar o barro. Ele pega aquele barro lá, coloca sobre os pés do oleiro e eles amassam. Ele vai amassando aquele barro, vai formando uma liga, e vai formando aquela liga, irmãos. E o que quer dizer isso na nossa vida, irmãos? Depois que Ele nos salva, a gente não está pronto. É necessário Ele amassar o barro. Para quê? Amassar o barro. Para quebrar o coração duro do homem, irmãos. Muitas das vezes, a pessoa vem, ela vem com o coração fechado, o coração não querendo receber o Senhor completamente, não se entregando completamente. Mas o Senhor vai trabalhando na vida da pessoa, até que o coração dela amolece. E a partir do momento que ela amolece, ela se entrega para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela. E é o Espírito Santo que ajuda ela no passo após passo, irmãos, para prosseguir, para caminhar na presença do Senhor, irmãos. E depois que o oleiro ele purifica o barro, ele ainda precisa fazer mais alguns passos, irmãos, para que o vaso seja pronto, irmãos. Então ele pega o barro, ele coloca numa mesa e ele vai tirando tudo que não agrada ao Senhor. Ele vai tirando todas as raízes que vieram do mundo da pessoa. Muitas das vezes ela fazia coisas que não agradavam ao Senhor, e não é de qualquer forma, não adianta você empurrar e falar, eu faço isso. Quem trabalha na vida da pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra no coração dela, tudo sai. A pessoa vai se transformando, e vai ficando uma bênção, uma verdadeira bênção na casa do Senhor, irmãos. E depois que Deus arranca tudo isso, ainda é necessário o preparo, ainda é necessário um trabalhar de Deus mais profundo. E depois que o oleiro ali, ele vai lá e tira todos os vestígios, as coisas, as raízes, as coisas ruins do barro, ele pega o barro e coloca no torno. E ali ele vai girando os pés, vai girando o torno e vai moldando o vaso com as mãos. Aleluia! Nesse momento, irmãos, o oleiro ele coloca a mão por dentro do vaso. E o que quer dizer isso, irmãos? É necessário trabalhar por dentro. Porque o oleiro trabalha dentro para fora na vida da pessoa, irmãos. Ele vai agindo por dentro do seu coração, vai trabalhando na sua mente, vai trabalhando na sua alma, irmãos. Ele vai trabalhando contigo, vai transformando, graça, Jesus. Ele vai arrancando todos os desejos do mundo, da hora que você tinha. Ele vai mudando seus sentimentos, vai te dando alegria de estar com Cristo. Aleluia! Essa tristeza, essa desânimo. Você não tinha alegria para ir no trabalho, na escola. Parecia que nada era certo, tudo muda porque Cristo está contigo. E onde Cristo está, a tristeza salta de alegria. Aleluia, Jesus. Ele vai mudando seu caráter, Ele vai terminando ser uma pessoa cada vez mais abençoada. Aleluia, Jesus. E assim você pode estar aqui na presença do Senhor, nesse banco sentado, assim como esse vaso que agora está pronto ali, está com desejos focados no Senhor. E agora você quer, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero louvar, eu quero pregar a palavra do Senhor. Mas quem sabe, você está aqui, cria esse barro aqui, esse vaso aqui. Ele está moldado, mas ele não está pronto. Por que ele não está pronto? Porque ainda existem mais alguns passos que o Senhor precisa fazer para esse vaso estar pronto. Depois que o oleiro, ele molda ali no torno o vaso, ele pega esse vaso e deixa na prateleira para secar. E o vaso fica ali por um tempo, o oleiro sai, o oleiro vai indo para cá, vai indo para lá, e o vaso fica parado. E assim você pode estar se sentindo aqui nessa noite. Você fala, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor. Mas Jesus não fala contigo, aí você está parado, você está sem saber o que fazer. Você clama, o Senhor não fala. É o silêncio do Senhor. O silêncio pode ser difícil, mas é necessário na tua vida, irmãos.
Esse é o processo do deserto. Todos passamos por esse processo, irmãos. Jesus passou por esse processo de vencer, irmãos. Eu tenho por certo que você vai vencer também. Só não pode desistir. Isso é maravilhoso, Senhor. Mas o interessante, irmãos, é que o deserto, irmãos, não é lugar de ficar para sempre, irmãos. É lugar de você ir. Você vai ter a tua vitória e você vai seguir adiante, irmãos. É ali que vai chegar a tua vitória, irmãos. Você vai passar com certeza no deserto e vai ser uma bênção, irmãos. E o que precisa, o que é necessário passar no deserto para ter chamado, irmão? Isso é experiência, irmãos. Porque no deserto você vai estar ali sozinho, quem sabe começa a fechar as portas de emprego, começa a parecer tudo errado, irmãos. Mas o Senhor está fazendo isso para, irmãos, para te provar, irmãos. E o que vai acontecer, irmãos? Ali você vai contemplar a bênção do Senhor na tua vida. E quando você for lá pregar, quando você for louvar, você vai falar: Jesus fez isso e isso por mim, irmãos. E assim você vai ganhar muitas vidas para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, irmãos. Aleluia! Depois o vaso está ali, está secando, está na prateleira. Parece que não está acontecendo nada, mas o vaso permaneceu firme. E daí chegou o tempo. O tempo que o oleiro foi e pegou esse vaso. Mas ainda não pegou para usar. Porque ainda falta o principal, a estrutura. Porque nós temos que buscar a estrutura do Senhor. Não é somente você querer ir e fazer. Você precisa ter o preparo do Senhor. Então, o oleiro, ele pega e coloca o vaso no sexto processo, que é a fornalha. Esse processo é o processo mais difícil de todos, irmãos. É uma prova de fogo, verdadeiramente. Ele pega o vaso e coloca no fogo por 7 horas, queimando no fogo, irmãos. Essas 7 horas são representativas, mas imagine a nossa vida. É quando começa a vir a provação, quando começa a vir coisas difíceis que você diz. Quem sabe você começou a dar uma palavra, começou a fazer uma coisa, e às vezes parece que vem relevante para a sua vida. O inimigo se levanta, porque o inimigo não é feliz. O inimigo não gosta que você esteja na presença do Senhor. E daí vem o levante, vem fogo, vem contra a sua vida, irmãos. E vai indo, e você parece que você está quase lá no último. Quase desistindo, o fogo vai aumentando. E o oleiro aumenta o fogo cada vez mais. Porque ele quer que você vá até o último. Ele não vai dar algo que você não consiga suportar. Se ele vai dar aquilo para você enfrentar, é porque ele tem certeza que você vai conseguir. Irmãos, então vai permaneça até o fim. Porque nesse momento que o fogo aumenta, nesse momento que a luta está acontecendo, está tendo uma transformação total no vaso. Está acontecendo o quê? Está estruturando. O vaso está perdendo uma estrutura antiga dele, pegando uma estrutura mais forte. O vaso, ele está mudando a sua aparência. A sua aparência é de um vaso simples para um vaso bonito, um vaso forte, um vaso que pode verdadeiramente vir a ser usado. E ali o vaso pode até achar que não suporta. O vaso pode achar que nada vai dar certo. Mas ali, com esse fogo, ele fica um vaso forte. E ele vai perder a cor antiga, ele vai ganhar uma nova cor antiga. E depois que o vaso sai do fogo, aí sim ele está pronto para ser usado. Ele já passou por provações, ele tem experiência, ele tem resistência, ele já foi limpo, tudo saiu dele. Então ele está pronto para ser usado. O vaso pode ser usado para botar flores, para botar outras coisas, e botar perfumes e muitas outras coisas. E assim é a nossa vida. Depois que passa todos esses processos, nós estamos prontos para estar com o Senhor, nós estamos prontos para ser usados na obra do Senhor. E assim o Senhor nos toma e nos enche do seu Espírito Santo no nosso vaso. Assim nós podemos, irmãos, pegar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Podemos sair para ganhar almas para Ele. Aleluia! Do que adianta você ter a presença de Deus e guardar para si mesmo? De nada adianta, irmãos. Mas use o que o Senhor te deu, use a sua presença, irmãos, que Ele está contigo no seu coração para fazer a obra do Senhor, irmãos. Mas não faça de qualquer jeito, irmãos, mas faça o melhor para Ele, porque Ele se agrada, irmãos, quando nós fazemos o melhor para Ele, irmãos. E eu não sei, irmãos, em que processo você está hoje, irmãos, mas eu digo para vocês, irmãos,
não fiquem tristes se você tiver um momento de sede do Senhor, ou se tudo estiver se levantando. Saiba que isso é o processo que Deus está acontecendo na sua vida. E falta muito pouco, irmãos, para esse processo acabar e você estar pronto para fazer a obra do Senhor, irmãos. Então permaneçam, irmãos, firmes, irmãos, e sejam gratos ao Senhor por tudo, porque, irmãos, Ele está convosco em todo momento, irmãos. Ele é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Esse é o que eu tenho para falar nessa noite, irmãos. O Senhor colocou no processo que nós não desistamos por nada, mas permanecemos firmes, seja fogo, seja a massa do Senhor, que é necessário, mas vamos avante, irmãos, porque Ele está conosco dia após dia. Ele não vai nos abandonar. A gente pode até abandonar o Senhor por medo, mas se você permanecer firme e entregar tudo na mão dele, com certeza, irmãos, a vitória vai chegar e o Senhor vai ser na sua vida, Ele vai ser grande a bênção, irmãos. Glória a Deus, Deus maravilhoso, Jesus. É isso que eu tenho para dizer e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.